Hello guys, good afternoon, I hope you're doing good. Today we're gonna learn about how to tell the time in English, ok? Então nós vamos aprender como dizer as horas em inglês. Primeiramente, vocês precisam saber os números cardinais, que são aqueles que nós aprendemos na aula anterior. Agora que vocês já sabem os números, nós vamos ver algumas regrinhas na hora de falar as horas, tá? É bastante simples o raciocínio, é um pouquinho diferente da língua portuguesa, porque nós vamos falar as horas, nós dizemos assim, 1h20, né? Só que em inglês, tem algumas formas diferentes de falar. Então, por exemplo, se eu quero falar 1h20, eu posso dizer 20 past 1 ou 20 after 1, que seria mais ou menos assim, 20 minutos depois da 1, tá bom? Então, tem essa diferença. Eu posso falar também 1h20 em inglês? Posso, 1:20, ok? Para especificar, por exemplo, se faltam 20 minutos para as 2, então eu posso dizer 20 to 2, ou então 20 para as 3, 20 to 3, ok? E aí eu vou usar esse to para dizer que falta, esse to significa para, tá bom? Então, quando eu quero dizer que falta tantos minutos para determinada hora, eu vou usar esse to. 5 to noon, né? 5 para meio-dia, ok? Número 15, em inglês é bastante comum ouvir quarter ou quarter, que se refere a 1/4. Então, a quarter after 1. 1h15 em inglês, a quarter after 1, ou a quarter past 1, ok? Posso falar 1:15? Posso, vou ser compreendida também, ok? O 30 também acontece isso, half hour, que seria metade, half significa metade. Então, 1:30, 1:30, ok? E eu posso dizer também 1:30, no problem. Para especificar o horário, por exemplo, em português, nós usamos muito o horário entre 0 e 24 horas. Então, por exemplo, para falar 5 horas da tarde, é muito comum em português que a gente use o número 17. Então, 17 horas, 5 horas da tarde. Mas, em inglês, usa-se muito do 1 ao 12 apenas. Então, para você saber se é 1 hora da manhã ou 1 hora da tarde, nós usamos AM e PM para diferenciar. Então, 1 hora da manhã, 1 AM. 1 hora da tarde, 1 PM, ok? Então, tem esse AM e PM para diferenciar o período do dia. Também tem algumas formas diferentes de falar, por exemplo, meio-dia. Então, meio-dia eu posso usar a palavra noon, para falar sobre meio-dia em ponto. Posso usar também midday, que também significa meio-dia, e meia-noite, midnight. Em português, quando nós vamos falar, minha aula começa às 8 horas. Esse as, em inglês, será em. Então, eu vou usar a preposição at. My English class starts at 8 a.m. I have to be there at 5 p.m. Eu tenho que estar lá às 5, ok? Então, esse at eu vou usar no lugar desse as, ok? Para perguntar as horas em inglês, eu vou perguntar assim: What time is it? What time is it? Ou What is the time? What is the time? São duas formas bastante comuns. Quando eu vou responder, em português, dependendo do número, do horário, nós vamos dizer é 1 hora, são 2 horas. Em inglês, não. Eu vou sempre responder it's 9 o'clock, it's 8 o'clock, ok? So, that's it for today, guys. I hope you enjoyed the class. See you next week. Have a blessed week. Bye-bye.